Olá, então, seja bem-vindo aí ao segundo vídeo sobre o tríplice aspecto do Espiritismo. Quem não viu o primeiro, vamos dizer, a gente sugere ver, porque senão talvez sem aquela introdução pode partir sem entendimento. Então aqui a gente vai falar um pouco o conceito de ciência, filosofia e religião, que a gente precisa para entender esse aspecto. Então, assim, existe a teoria do conhecimento. Ela é uma disciplina estudada na filosofia, teoria do conhecimento. Por que teoria do conhecimento? Todo conhecimento que a humanidade tem, ele vem de alguma linha. E tem três principais. Antes dessas três principais, existia mitologia. Então, a primeira vez que o ser humano tentou explicar para si próprio, para a humanidade, o porquê das coisas, ou para que as coisas, elas explicaram por mitos, sabe? Então, os mitos gregos, né? Os deuses gregos, a mitologia grega, né? Então, muito conhecida. Só que lá na própria Grécia veio a filosofia, o berço da filosofia. Então, foi o primeiro promovedor de conhecimento da humanidade, foi a filosofia. Só que o próprio povo da época ele não estava preparado para essa filosofia, tanto que um dos seus maiores pensadores, Sócrates, que foi considerado o homem mais sábio da era, né, pelo oráculo de Delfos, porque simplesmente ele disse uma frase: só sei que nada sei. Isso, ele estava sendo tendo hipocrisia, se achando não. É que chega num ponto, quando você começa a despertar o conhecimento, olhar para dentro de si, depois de olhar para dentro de si, olhar para fora, e você percebe que há tanto para conhecer, e o tanto que tem para conhecer, ele justamente é tanto que aquilo que, por mais que você saiba, não há nada perto daquilo, ele estava sendo verdadeiro, e por isso ele foi considerado o maior sábio, e não é inteligente, é sábio, né? Então, só que ele foi condenado, né, em praça pública, ele foi julgado e sentenciado por corromper os jovens, vamos dizer, não acreditar nos deuses gregos, né, trazer outras teorias. E ali ele teve que ficar uns dias na prisão, porque havia uma comemoração lá na época. Naquela época da comemoração ele não podia haver, vamos se dizer, condenações à morte dentro desses festins. Então ele ficou preso, seus discípulos procuraram lhe libertar, tiveram essa oportunidade com os guardas e ele não quis. Disse: cara, eu ensinei e sei que existe a imortalidade, eu não vou morrer, eu vou seguir o que, vamos dizer, a polis nesse momento, que era considerado a cidade, a polis, né? Essas pessoas me delegaram, e eles delegaram a ele a tomar cicuta, que era um veneno, e no dia então lá ele sentou, tomou seu veneno lá por ordem, né? E aceitou a sua pena, deitou e desencarnou ali, né? Então, só que Sócrates, os filósofos, eles são chamados os pré-socráticos e os pós-socráticos. Sócrates dividiu a era da filosofia, desse primeiro promovedor de conhecimento da humanidade, né? Os antes e depois. Sócrates nunca ensinou nada e nunca ensinou nada que ele cobrasse pelo seu ensino. Tudo que ele ensinou, ele dizia, o ensinamento é conhecimento, não é meu, é um conhecimento universal. Eu estou apenas absorvendo esse conhecimento universal e retribuindo ele, então eu não posso cobrar por isso. Sócrates nunca escreveu nada. E olha, se não tem muita coisa para não tem alguém aí parecido, não lembra? Também, Sócrates foi em torno aí de 400 antes de Cristo. Não tem alguém aí que você lembre parecido com isso? Condenado em praça pública por trazer ideias novas, aceitar sua condenação, não escreveu nada, nunca cobrou nada pelas curas e pelo ensinamento. Sim, então assim, ele tem muito aspecto ali com Jesus. E Allan Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo a filosofia socrática e platônica como precursores do Espiritismo e do Cristianismo. Então, Allan Kardec faz esse link, né? E numa entrevista dada à LBV, Chico Xavier,
que esteve lá sendo entrevistado, mas usando da sua psicofonia para que Emmanuel respondesse às entrevistas, diz que Jesus tem ministros que o ajudam, e Sócrates era um dos seus ministros. Olha que informação bacana, né? Então tá, a filosofia ela tem um caráter enquanto promovedora de conhecimento, e esse caráter ele parte filo, amor, sofia, conhecimento, amor ao conhecimento, a busca da verdade. Então, um filósofo, quando faz uma discussão, ele parte de uma ideia dele. Discussão, para o filósofo, não é algo negativo, não é uma briga. Você vai discutir ideias e não vai disputar ideias. Olha que diferença, discutir e disputar. Você vai discutir ideias e não vai disputar pessoas. Entende? Não é um enfrentamento. Existia, sim, na época, o tal dos sofistas, a qual Sócrates criticava, porque eles cobravam pelo ensinamento e eles estudavam muita retórica, para eles vencer debates, independente de estar certo ou não. Eles queriam vencer o debate. Então, nesse contexto, a filosofia, ela busca a verdade. Se você fazer uma discussão, eu vou partir de uma ideia, você tem uma ideia diferente. Vamos conversar, vamos discutir, ver quais os seus pontos de vista são diferentes do meu, da onde a gente parte. E daí eu vou deixar o meu de lado e analisar o seu, para ver se não é melhor que o meu. E se o seu for melhor e mais justo que o meu, eu vou ficar com o seu e abandonar o meu. E vou ficar feliz por você ter me tirado da ignorância. Porque o termo ignorância não é um termo pejorativo para o filósofo, é simplesmente o ato de você ignorar algo. A partir vamos dizer, a ideia da prejória sobre isso seria, a partir do momento que você saber algo, você continuar ainda com o errado, sabe? Agora, a parte de alguém estava certo e você estava errado, você fica com o certo, porque você vai ficar com o errado. Então essa é a ideia filosófica, só que para isso ela parte de um ponto de discussão onde a gente partir de um ponto comum, onde é que a gente falar de uma premissa, a gente parte de uma premissa de verdade. Deus existe, então podemos pegar aí uma discussão entre religiões diferentes e partir, Deus existe, ok, essa é a premissa. Deus é bom, opa, segunda premissa, e daí você vai discutindo isso. Deus é justo, Deus é onipresente, tudo que Deus cria é perfeito. Uma criança nasceu com deficiência, agora aqui já vem um ponto. Se Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é bom, Deus está em todo lugar, e Deus cria tudo, essa criança não nasceu deficiente, essa criança nasceu perfeita. Ah, mas ela não tem uma perna, mas ela está perfeita. Então, opa, aqui tem porque toda discussão não pode ferir a premissa, ela tem que voltar até onde, então aqui nós temos que introduzir um novo fator. Então, como pode se explicar isso? Se explica isso através da reencarnação. Ah, mas a criança nasceu, naquele momento, ela teve a linha de partida ali. Então, Deus ou não é justo, ou não é perfeito, ou não é onipresente. Ou ele não estava lá naquele momento, ou ele não é justo, vou fazer essa aqui desse jeito mesmo. Ou ele não é perfeito na sua criação, ele foi fazer e se errou, houve um erro aleatório, entende? Então, isso é uma discussão. Então, aqui, essa própria questão comprova a reencarnação. Comprova de que forma? Na filosofia. Numa discussão filosófica. Então a filosofia ela é o quê? Pensamento, lógica e razão. Tudo tem que ter pensamento, tem que ter lógica, tem que ter razão. A filosofia ela não crê. A filosofia não acredita. Ela é pensamento, lógica e razão. A partir daí. Aí ela pode construir depois junto com a religião o que diz Allan Kardec, que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade, porque essa fé é inabalável. Entende como aqui ela já vai juntar com a outra parte ali do espiritismo? Então agora nós entendemos um pouco sobre o que é a epistemologia espírita, né? Sobre o que é a questão da epistemologia filosófica. O que é a filosofia na construção do desenvolvimento do conhecimento da sociedade enquanto teoria do conhecimento. E por que teoria do conhecimento? Porque tem a teoria e tem a prática. Então,
a gente tinha lá, como eu falei no primeiro vídeo, em teoria, um senso comum que melancia com leite fazia mal. Então, a prática desta provou que a teoria estava errada. Então, todo conhecimento, toda verdade, e até se fosse pegar uma discussão do que é verdade, ela é muito ampla, todo conhecimento, ele é uma teoria, porque essa teoria pode ser mudada. Por isso que a gente vai ter, entrando agora na ideia, vamos até para a ideia da ciência agora, depois vamos para o meio, porque o primeiro foi a filosofia, o segundo foi a religião, e o terceiro foi a ciência, promovedor do conhecimento para a humanidade. Então vamos para a ciência. Então a ciência ela vai ter paradigmas. Por que paradigma? Porque ela é uma verdade até que se diga algo diferente. Então existiu o paradigma um dia que a célula era a menor partícula da matéria. Era um paradigma. Até que se desenvolveram microscópios diferentes, e esse paradigma foi quebrado, porque se descobriu o átomo. E do átomo se descobriu o elétron, o prótons, o bóson de Higgs. Onde é que vai parar isso? Não se sabe. Entende? Então, a própria ciência, a verdade que ela traz hoje é aquilo que ela consegue ter de conhecimento. Mas não quer dizer que aquele conhecimento é a verdade real para o universo, porque é aquilo que pode se saber agora. Então, a ciência ele tem um outro caractere muito importante que a gente precisa saber. A ciência ele tem método. Ela tem método, ela tem desenvolvimento, e ela também tem a busca para as coisas, como as coisas acontecem. Como essas coisas acontecem? Como elas se desenvolvem? Não é, a pergunta da ciência não é por que nós estamos aqui. A pergunta da ciência é como nós estamos aqui. Ela parte de uma pergunta diferente. Então, como nós estamos aqui? Como isso acontece? Como isso se desenvolve? E daí um grande aspecto da ciência é o que? Ela vai ter método científico. E no método científico, ela vai chegar a uma descoberta. Um outro cientista pode ir lá pegar aquele método e replicar a experiência. Então, olha que legal. Por isso que ela tem um caráter mais de verdade e é aceito como verdade hoje para a humanidade. A ciência descobriu tal fato. Beleza, as pessoas têm como verdade. Mas olha que ela parte num ponto de crença. Porque você vai pegar assim, ó, um anador é bom para dor de cabeça. Você nesse momento parte de crença, de acreditar em quê? Que aquelas pessoas, os laboratórios, as instituições que liberaram aquilo, ela vai, digamos assim, estar dizendo a verdade para você dentro do aspecto. E talvez eu vou até me corrigir aqui, não é crença, é confiança. Então você parte de uma ideia de confiança nas instituições e nas pessoas, porque você mesmo não replicou aquilo. Só que ela promove então esse conhecimento, ela vai ensinar nas escolas, ela vai trazer os artigos, ela traz alguém, um astrônomo vai lá, descobre uma nova estrela, algo, ela vai dizer onde está, e que lá, e quando ele descobriu, colocou, ela ainda não é uma verdade científica, mas quando outros astrônomos viram também, ó, é o que? Está lá mesmo, o outro vai lá, olha, está lá. Ciência, daí é comprovado uma epistemologia científica. Por que epistemologia? Porque daí não é mais ideia, não é senso comum. Ela é um conhecimento adquirido através de métodos, experimentos e reavaliações por outros profissionais da área e muitas vezes instituições. Ok? Então isso é ciência. Mas a ciência, ela... Vamos dizer, nós temos a química, nós temos a biologia, nós temos a astronomia, nós vamos ter a geologia. Então, cada uma se ocupa em uma área, mas ela pode conversar com outras áreas. O espiritismo, então, nesse momento, ele vem ser a ciência, segundo Allan Kardec, que se ocupa dos espíritos e se ocupa do mundo a qual eles habitam. Então, Allan Kardec traz essa ideia de ciência para o espiritismo, porque até ali, até naquele momento, nunca houve uma ideia nesse sentido de pegar uma coisa totalmente metafísica, que daí para a filosofia ela é metafísica, ela é além, para as religiões ela é algo de um outro contexto religioso, que é só, vamos dizer, um outro aspecto, a gente vai já tratar da religião. Então, assim... esse aspecto científico, ele tem vários, e o espiritismo, ele é a ciência que se ocupa do mundo dos espíritos e dos espíritos.
Só que enquanto o astrônomo tem telescópio, enquanto a ciência quântica, que é um microcosmos, ele vai ter microscópios de todos os modelos, vamos dizer, colisor de hadrons, que vai lá colidir elétrons e prótons e vai ver aquela explosão e vai ver o que vai acontecer dali, onde eles descobriram o bóson de Higgs, que já era uma teoria determinada por Higgs, por isso que é bóson de Higgs. Então, ela tem, o espiritismo, ele vai ter como ferramenta a mediunidade, o médium, e isso é o que traz uma dificuldade muito grande para o espiritismo ser aceito hoje no senso comum pelas academias como ciência. Essa é a grande dificuldade do espiritismo. A outra dificuldade do espiritismo justamente é porque as pessoas apenas vestem a camisa da religião espírita, baixam a cabeça e vão trabalhar com aquilo que já foi construído. Então vamos pensar se a medicina tivesse hoje ainda apenas trabalhando com o que se descobriu no século XIX da medicina e não tivesse pessoas estudando e desenvolvendo coisas novas na medicina. Como a gente estaria atrasado, né? E muitas vezes hoje o espírita que quiser fazer uma ciência espírita, às vezes ele é até mal visto pelo movimento, pelas pessoas, pela casa, às vezes é. Às vezes é falta de tempo também, porque daí aquela pessoa já está trabalhando tanto, ele já tem ali vários dias na casa espírita, tem de conversa fraterna, passe, explanação do evangelho, palestra, outros atendimentos de magnetismo, estudos, que ele já está se doando tanto que eles, eu já vou trabalhar com aquilo que eu tenho e deu. Só que, então não é que a pessoa que é feliz assim, ela precisa mudar. Ela só não precisa, ela não deveria ter um ponto crítico para aquilo que é diferente. Talvez vai ter alguém que ele não vai nem ser passista, ele não vai ser médium, ele não vai trabalhar com nada, mas ele vai trabalhar com alguma equipe, com algum grupo, trabalhando na ciência espírita, desenvolvendo o espiritismo enquanto ciência. E para isso é necessário fazer experimentos. Se parte a partir daquilo que já tem, na busca de novos conhecimentos, na busca do novo. E daí a gente vai ter assim também, a ciência empírica. A ciência empírica ela é uma ciência quantitativa, que eu posso pegar esse, por exemplo, isso aqui a gente bota umas florzinhas, né? Às vezes para embelezar um ambiente. E eu posso pegar esse aqui e fazer ciência empírica. Eu posso botar agora numa balança e pesar, ver quanto pesa. E daí eu vou dizer, esse pote transparente de algum tipo de vidro, com alguma coisa aqui que eu acredito seja de metal, pesa tanto, pesa aqui 200 gramas. Agora aqui, ela pesa 200 gramas, é um chute, é uma ideia. Isso é uma informação científica? Não é. Agora, se eu botar na balança e botar numa balança de precisão certinha, vírgula, aí é ciência. Só que daí a pessoa pode, porque ela é ciência também, porque eu comprovei com uma ferramenta desenvolvida pela ciência para isso. E aí uma outra pessoa pode vir pesar e dizer, realmente pesa tanto, entende? Agora, se outra pessoa vir ter ideia, ela pode dizer, não, tem 150 gramas. Aí eu vou acreditar em quem? Agora, se o Edson é uma pessoa que as pessoas idolatram, seguem ele, acham que o Edson é um cara fantástico, coisa que não é, mas dando o exemplo da idolatria, às vezes, no espiritismo. E ele dissesse assim, isso aqui é 200 gramas. Não, é 200 gramas, o outro é 200 gramas, é 200 gramas, é 200 gramas. E isso é um sectarismo. E de a pouco isso pode se passar por verdade. E ninguém nem sabe que não foi feita uma experiência científica, é apenas um sectarismo de uma ideia religiosa por uma idolatria que não deveria existir no espiritismo, porque ninguém é falível, né? Então, isso aqui é um pouco do que é a ciência. Então, a quantitativa. Agora, para o espiritismo, nós podemos usar essa ciência quantitativa, empírica? Não podemos. Por quê? Porque não tem matéria. E para isso é mais difícil. Hoje muitos acadêmicos eles vão ver aquilo que tem matéria, aquilo que eles podem medir, ou que não tem uma matéria em si, mas que tem uma ferramenta física que possa ser usada. Então, a gente vai trabalhar com a ciência qualitativa, que ela é uma ciência mais para a mesma linha metafísica filosófica, aquilo que é além da matéria, aquilo que não dá para ser medido. E existe ciência qualitativa? Sim, existe. Por exemplo, assim, a ciência florense, ela se enquadra mais numa ciência qualitativa. Porque, digamos, aconteceu um crime. E o crime já aconteceu. Ele não existe mais. Ele já foi, ele já passou.
Então, o que é que dá para pegar? Dá para pegar evidências, dá para pegar testemunhos. E os testemunhos são de quem? De pessoas, de seres humanos. Então, assim, aí se junta várias provas, tal, leva num tribunal de justiça, precisa ter ali, vamos se dizer, às vezes, um júri para julgar se tem prova suficiente ou não, entende? Então, assim, Ian Stevenson é um médico americano desencarnado em 2008. Ele provou na ciência qualitativa, na Faculdade de Virgínia, com a pesquisa de mais de 30 anos, que a reencarnação é verdadeira. Ah, mas hoje a reencarnação é reconhecida? Não, ainda não. Pela academia, não. A gente sabe que é uma lei natural, mas porque é uma ciência que a academia se abstém de ter como ponto de verdade a epistemologia científica. Por mais que ele tenha todos os seus artigos, Ian Stevenson, quem quiser pesquisar, livros escritos, estudou mais de 10 mil casos de crianças que lembraram da vidas passadas espontaneamente, e desses 10 mil casos, 2.600 foram comprovados por terem provas suficientes. Os outros, 7.400, foram descartados por não terem provas. São 30 anos de pesquisa dentro de uma faculdade. Psiquiatra, né? Um psiquiatra, mas trabalhando cientificamente. Então, olha que bacana, que legal, né? Então, isso é a parte da ciência. E o Espiritismo, ele traz esse aspecto científico. Então, uma das grandes diferenças da ciência também, o Espiritismo sendo uma ciência, ele não está parado, ou não deveria, ele precisa ter continuidade enquanto ciência, não enquanto aspectos apenas religiosos. Então, o que seria a religião? A epistemologia da religião. Então, assim, para a filosofia, vamos relembrar aqui, lógica e razão, em uma dialética construtiva sem ferir suas premissas. Ciências, métodos de pesquisas podendo ser replicados por outros profissionais da mesma área, ok? Ótimo. Religião, caráter de revelação e dogmático. Então, assim, por que de revelação? Porque ele é revelado. Não foi estudado, não foi pensado, foi revelado. Foi um santo lá, alguém recebeu tal informação, aquilo foi revelado. Isso é um caráter, é uma informação religiosa, epistemologia teológica. Dogma, por que dogma? O que é um dogma? Então, se eu não me engano, foi na revista Isto É, mas faz muito tempo já, faz vários anos, que a falecida já Zíbia Gasparetto disse em entrevista que um dos motivos, que ela iniciou sua carreira enquanto espírita, né, quando o marido desencarnou, ela então preferiu, vamos dizer, se afastar do espiritismo, então ela se dizia não espírita e espiritualista, e muito bom para isso, né, ela realmente se identificou espiritista ou espírita, é aquele que segue a codificação espírita, vamos dizer, nesse contexto, né, espiritismo, mas espiritismo também é espiritualista. Toda religião, toda pessoa, nem sendo religião, que acredita em algo além deste mundo, além da vida física, pode se dizer espiritualista. Então ela se diz espiritualista, se afasta do espiritismo, mas diz que um desses motivos é porque o espiritismo tem alguns dogmas, e um dos dogmas seria o não cobrar pelas psicografias. Então, ela preferiu levar a psicografia ao público, ao mundo, essa revelação, mas então ela se afasta do espiritismo para que ela possa vender as suas obras, né, e utilizar esse recurso para fins próprios, assim como a sua profissão, ela utilizou para isso. Diferente de Chico, que preferiu viver do seu trabalho público depois da sua aposentadoria e, vamos se dizer, doar o seu tempo de trabalho, porque ele entendia como Platão, como Sócrates, como Jesus, que aquela informação não era dele e ele não deveria cobrar por aquela informação. Então ela diz que ela se afastou como dogma. Na época eu disse, nossa, mas diz que o espiritismo não tem dogma? Eu lembro de eu pensando, e agora ele tem um dogma, porque o dogma é algo que não deveria ser de espiritismo, mas isso é dogma, então, que botou lá na revista, tal, que o dogma de não cobrar por aquilo, e o espiritismo tem isso como uma regra, né? Nunca cobrar nada por algo espiritual, porque não é nosso.
E depois, quando eu fui estudar filosofia e a teoria do conhecimento, em princípio, eu vi que, né, realmente isso não é um dogma, que foi um erro colocado lá na revista como dogma, porque o dogma ele precisa ter 2 caracteres, ou até 3 talvez. Ele é revelação, ele é imutável e ele não é racionalizado, ele não tem lógica, ele é simplesmente aceito e você ainda não pode, vamos se dizer, contrariar esse dogma, porque muitas vezes assim, algumas religiões é pecado, é falta de fé, sabe? Se você ir contra um dogma, vamos pegar aqui, Giordano Bruno, ele foi contra alguns dogmas da igreja, que ele se formou enquanto católico, teólogo, e foi se desenvolvendo, mas quando ele começou a estudar algumas coisas, e ele enquanto filósofo, ele começou a duvidar de alguns dogmas, impor essas dúvidas, então ele foi expulso, excomungado pela igreja a primeiro, e depois quando ele começou a ensinar sobre outras coisas, né, para as pessoas, ele durante muitos anos a igreja tentou capturar, até que conseguiu, deixou ele preso 8 anos numa masmorra, para ele tentar, e eles levavam ele em audiência para ele dizer que ele estava errado, e não conseguiram nesses 8 anos, e nem com a sentença que disseram para ele, que ele iria morrer queimado em praça pública, né? E ele disse para eles, vocês têm mais medo de pronunciar a minha sentença do que ouvi-lo. Então, em 1600, ele foi caminhado em praça pública, amarrado, amordaçado, com um pau na boca, amarrado por trás aqui, para que ele não falasse mais nada, de tanto medo que eles tinham do ensinamento dele, e queimaram ele por medo, né, assim por se dizer, né? Então, porque ele duvidou de dogmas, então o dogma ele não pode ser duvidado. Então, esses são caráter. Agora, assim, o não ensinar, não dar de... não ensinar, não. Você não cobrar por aquilo que você leva de psicografia, de passe, de trabalho mediúnico, que o Espiritismo traz, dai de graça o que de graça recebestes, ele é ensinado. O porquê ele é assim. O porquê dessa forma. E se a pessoa que frequenta o Espiritismo, ela vier conversar com a gente, discutir sobre isso, o que a gente vai colocar, as informações que o Espiritismo traz, dentro de uma lógica e de uma razão. Ela parte de um ponto de onde? Lá já de Jesus dizendo, dai de graça o que de graça recebestes. A mediunidade, ele é uma ferramenta inerte ao ser humano, como uma capacidade visual, como uma capacidade auditiva, comprovada hoje já, porque alguns são médios ostensivos, que são os médios que têm mais abertura para campos, para trabalho, inclusive em pesquisas de Sérgio Felipe de Oliveira, doutor em psiquiatria e pesquisador e cientista espírita, que descobriu o cristal de apatita dentro da glândula pineal dos médios ostensivos. Então o Espiritismo vai te explicar que a mediunidade, ela vai estar ali. Se você está usando ela para um propósito do bem, você vai ter espíritos do bem se aproximando de você e trabalhando com você para a ajuda do próximo. Agora, se você começar a utilizar ela em ganho próprio, e não é só questão de dinheiro, mas pode ser questão de notoriedade, de favores, essas entidades do bem podem perceber essa vaidade, esse orgulho, e tanto elas como você, pela vibração, como o médio pela vibração, ele vai baixar isso. E aí, ela vai perder a mediunidade? Não. Mas outros espíritos de categoria mais incertas, como no livro de André Luiz, livro Libertação, mostra isso, em uma questão lá, livro Libertação André Luiz, quem quiser ler, vai mostrar isso. Ele vai ter, às vezes, guias espirituais que ele pode considerar guias, que na realidade são espíritos contrários ao progresso, contrários à luz, espíritos interesseiros, né? Então, é fácil saber qual o guia do médium, quais os interesses dele, qual o orgulho, quais as vaidades. Dali vai ter os seus guias. É lógico que todos nós somos espíritos em processo de evolução, temos todos os nossos problemas, né? Mas então o que eu quero trazer é o seguinte, trazer que o Espiritismo traz essa informação, o porquê. E quando ele explica o porquê, ela não é ilógica, não é irracional. Então não é um dogma. Então não cobrar não é dogma do Espiritismo. Porque para ser dogma, primeiro precisa ter isso, imutabilidade e irracionalidade. Ela não tem explicação.
E o Espiritismo explica. Agora, sim, ele convence? Não, não tem que convencer ninguém. Você não tem que ser convencido. O Espiritismo, ele tenta passar informações, transformar em conhecimento de cada um. Porque, na realidade, ninguém pode dar conhecimento para o outro. A gente dá informações. Agora, o que a pessoa vai fazer com essa informação é de cada uma delas. Então, o aspecto religioso, ele tem esse grande caráter de revelação, principalmente. Agora sim, a revelação católica, lá dentro do católico, ela está certa, ela é uma revelação católica, é deles. A do muçulmano é deles, eles aceitam aquilo, porque ela está dentro daquela instituição de religião, a qual eles vão se desenvolver. Então não adianta eu discutir religião, não adianta, por quê? Porque cada um tem a sua religião que para ti faz bem. É a melhor religião aquela que vai fazer o quê? Aquela religião aonde você se sente bem, aonde te reconecte, porque o nome religião ele vem derivado do latim de religare. Essa religação é porque nós já estávamos ligados, nos desligamos e tem que ligar de novo com o quê? Com Deus, com os homens, com a natureza e com nós próprios. Então essa é a busca, e talvez para alguma pessoa ela está encontrando isso em algum aspecto, aonde ela esteja. Então a religião, sim, Deus não precisa de dinheiro, isso é uma coisa lógica para nós que pensamos filosoficamente, mas para algumas pessoas dentro do seu construto religioso, a qual ele está, lá Deus precisa de dinheiro. Então é dele, entende? Não há, na filosofia sim, há uma ideia de discussão. Nós podemos pegar um assunto filosoficamente. Agora sim, se pega alguém de uma determinada religião, como eu falei antes, vamos falar sobre Deus, né? Sobre a reencarnação, se está certa ou errada. A gente pode fazer discussão com uma outra pessoa de outra religião? Pode. Se ele tiver vontade para isso, se os dois tiverem, então a gente parte de um pressuposto onde essas duas religiões se encontram. Só que o que acontece? A única religião filosófica que eu conheço é o Espiritismo. Porque as outras, elas têm dogmas e crenças. E quando chegar lá, nós não vamos mudar outra religião. Mas tem pessoas que aí necessitam, muitas vezes, de entender o processo teológico de razão, elas mudam de religião. Elas acabam mudando por um conceito. Foi o meu conceito. Não é que a outra é ruim, isso, aquilo, mas eu não consegui ter apenas fé, como falei lá no primeiro vídeo do leite e da melancia. Eu não consigo acreditar apenas, eu preciso entender, eu preciso conhecer. Então aqui a gente já tem 3 aspectos de ciência, de filosofia e de religião, para a gente refletir bem já do que foi aqui falado. Para no próximo vídeo, talvez aí a gente já vá encerrando essa conversa, se não tiver perguntas, para a gente buscar refletir um pouco sobre e entender, e eu não precisar dizer aqui, mas você entender o que o Espiritismo é, talvez seria esse fator o principal, né? Valeu, um grande abraço, fiquem com Deus.